noite fria de Natal. As luzes da árvore brilhavam e a casa estava decorada com esmero. O cheiro de pinho misturado ao doce perfume do peru assado preenchia o ar. A família reunida, rindo e trocando presentes, era o que se poderia chamar de cena perfeita. Nada poderia prever o que estava prestes a acontecer. Eu me chamo Beatriz e sou a narradora desta história. Este não é o tipo de relato que qualquer pessoa gostaria de compartilhar, mas as cicatrizes dessa noite permanecem em minha memória e precisam ser desvendadas, talvez como uma forma de exorcizar o medo que ainda sinto. Era a segunda-feira após o Natal. Como todos os anos, minha família estava em minha casa para celebrar a data. Estava lá minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, Marcos, e minha avó, Dona Clara, uma senhora de 87 anos, mas ainda com o espírito jovem. Nós sempre passávamos o Natal de forma tranquila, quase idílica. Mas naquela noite, o que começou com risos e troca de presentes, logo se transformou em um pesadelo que jamais esquecerei. Tudo começou quando meu irmão, que havia saído para comprar um presente de última hora, voltou com um olhar estranho. Ele disse que tinha visto algo incomum na rua. Eu, distraída, não dei muita atenção ao que ele dizia. No entanto, algo no tom de sua voz me fez sentir uma inquietação no peito. Ele estava visivelmente agitado e isso não era comum nele. Eu vi alguém na rua perto de nossa casa em uma van preta. Estava estacionada na esquina, mas parecia que o motorista me observava. Marcos falou, ainda olhando pela janela como se esperasse ver algo novamente. Eu tentei ignorar, mas o que ele disse não saía da minha mente. Durante a noite, o clima festivo foi tomando um tom mais tenso, como se uma sombra invisível pairasse sobre a nossa casa. Os ventos sopravam forte, fazendo as árvores balançarem e as janelas estalarem. Minha avó parecia nervosa, constantemente olhando pela janela e balbuciando palavras que não conseguíamos entender direito. Será que estamos seguros? Foi a pergunta que ficou pairando no ar, mas ninguém ousou fazer. Estávamos juntos, afinal, e isso deveria ser suficiente, não? Por volta das 23h, o som da campainha cortou o silêncio da noite. Minha mãe foi até a porta e, ao abrir, não havia ninguém, apenas uma caixa grande com um cartão em cima. Ela chamou por todos nós, dizendo que era um presente de Natal. Talvez algum erro de entrega. Mas logo algo estranho aconteceu. Eu fui até a caixa. Quando toquei nela, senti uma vibração, como se algo estivesse se movendo lá dentro. O medo subiu pela minha espinha, mas tentei manter a calma. Não vamos abrir isso agora. Pode ser algo perigoso, minha mãe disse, tentando esconder o nervosismo. No entanto, foi Marcos quem cedeu à curiosidade. Ele insistiu que não havia motivo para temer. E antes que alguém pudesse detê-lo, ele rasgou o papel que envolvia a caixa. Quando a tampa foi aberta, não havia nada ali além de uma carta. Ela estava escrita à mão, com uma caligrafia tremida. Estou perto, e você não vai sobreviver a essa noite. Prepare-se para o que vem. O ar na casa ficou pesado, quase impossível de respirar. A luz da árvore piscou e se apagou por um segundo. O calor da lareira pareceu diminuir, e uma sensação gélida tomou conta de cada um de nós. O que quer que estivesse por trás daquela mensagem não era algo simples, era um aviso. E naquele momento, sabíamos que a tranquilidade de nossa noite de Natal havia sido violada de uma forma que não poderíamos compreender, mas as coisas pioraram. À medida que o relógio avançava para a meia-noite, os sons começaram. Primeiro, foram sussurros vindos de algum lugar da casa. Eu corri para a sala onde minha mãe estava, mas ela não havia ouvido nada. A tensão na minha cabeça aumentava, mas estava determinada a não ceder ao medo. Foi quando, de repente, os barulhos começaram a ficar mais altos. O som de algo batendo nas janelas, como se alguém estivesse tentando entrar. Minha mãe, assustada, gritou para Marcos. Você viu quem está lá fora? Quem está batendo nas janelas? Marcos foi até a janela e olhou para fora, mas não viu nada. Contudo, quando se afastou, um estranho estalo ecoou pela casa, vindo do andar de cima. O barulho de uma porta batendo violentamente contra a parede. Sem pensar duas vezes, corri a escada acima e então vi com horror uma figura fantasmagórica nas sombras do corredor. Era um homem alto, encapuzado, com um semblante distorcido e uma máscara de plástico grotesca. Ele estava parado ali, imóvel, observando. E eu, paralisada de medo, mal pude respirar.
Foi nesse momento que a primeira reação de meu pai foi agir. Ele correu até a porta do quarto, fechando-a atrás de nós, enquanto dizia com uma voz tensa: "Fiquem aqui, eu vou chamar a polícia." Mas antes que ele pudesse dar um passo, ouvimos o som de vidro quebrando. Alguém havia invadido a casa. De alguma forma, o homem que estava lá fora já estava dentro. O pânico tomou conta de todos nós. Minha mãe e minha avó começaram a chorar, e Marcos e eu ficamos juntos, procurando alguma forma de defesa. Foi um jogo de gato e rato. A cada movimento, mais portas se abriam, mais passos ecoavam pelos corredores. O homem se movia com uma calma assustadora, como se estivesse nos caçando, como se já soubesse cada canto da nossa casa, como se já tivesse nos observado antes, o que parecia impossível. Como ele entrou? Como ele sabia exatamente onde estávamos? Então ele apareceu na porta do quarto. Sua máscara brilhava na luz da lanterna que estava na mão, e o sorriso que ele esboçava atrás da máscara era mais do que perturbador. Ele disse apenas uma frase: "Eu disse que estava perto." Naquele momento, não havia mais escapatória. Sentíamos que a qualquer segundo ele atacaria. Mas algo aconteceu. As sirenes da polícia começaram a soar, ecoando na rua. O homem olhou para a janela, hesitou por um segundo e então, de forma inexplicável, recuou. Ele desapareceu como se tivesse sido engolido pela escuridão. Quando os policiais chegaram, a casa estava silenciosa. O homem já não estava mais lá. Procuraram em todos os cantos, mas não encontraram nenhum vestígio dele, nenhuma pista, nada. Na manhã seguinte, a polícia nos disse que, na verdade, nenhuma van preta havia sido vista por ninguém na vizinhança. E a caixa, aparentemente, tinha sido deixada por engano por alguém. Um erro, disseram eles. Mas o terror que sentimos naquela noite, ninguém poderia nos convencer de que foi apenas uma coincidência. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Dormir, respirar, até viver, se tornou um desafio. Algo me perseguia como se o homem da máscara estivesse sempre ali, à espreita, esperando o momento certo para voltar. E por mais que eu tente esquecer, sei que o mal nunca se afastou de mim completamente. O Natal nunca mais teve o mesmo significado. Aquelas luzes piscando na árvore agora me lembram o brilho gélido da máscara, o cheiro da comida, a sensação do calor da casa. Tudo parecia apenas uma mentira. O verdadeiro monstro sempre esteve ali, e ele ainda me observa. Eu sempre amei o Natal. Aquelas noites geladas, as luzes piscando nas ruas, o cheiro do pinho e das guloseimas na casa. Tudo parecia perfeito. Nada era mais reconfortante do que a reunião de família ao redor da árvore, as risadas, os presentes trocados, os abraços apertados e as promessas de um ano melhor. Mas o Natal de 2020 mudou minha vida para sempre. Não por causa de algo bom, mas por algo tão sombrio que até hoje me assombra. Esse foi o dia em que um ladrão invadiu minha casa. Aquela noite parecia ser apenas mais uma celebração comum. Eu morava com minha mãe, meu pai e minha irmã mais nova, Clara, em uma casa no subúrbio. Era uma casa antiga, mas confortável, e embora tivesse alguns detalhes que mostravam sua idade, sempre foi o lugar que eu mais amava. Passávamos horas decorando, colocando cada enfeite com carinho. A árvore de Natal estava majestosa no canto da sala, com bolas douradas e vermelhas, fitas cintilantes e uma estrela brilhante no topo. A comida estava deliciosa com todos os pratos tradicionais. Tudo estava perfeito. Naquela noite, os 4 estávamos na sala de jantar, quando um barulho distante cortou o clima alegre. Um som suave, mas nítido, vindo do andar de cima. Era como um estalo, mas parecia algo mais, como se alguém tivesse pisado em um piso antigo de madeira. Eu tentei ignorar, achando que poderia ser algum barulho da casa, já que, como mencionei, ela era velha. Mas quando o som se repetiu, algo dentro de mim se apertou. Olhei para os meus pais, que estavam conversando animadamente. Minha mãe parecia despreocupada, mas meu pai, que sempre foi mais atento,
interrompeu a conversa e olhou na direção do som. "O que foi isso?" perguntou ele, se levantando da mesa. Eu também me levantei, hesitante. Clara, que estava brincando com os presentes no sofá, olhou para nós, confusa. "Talvez tenha sido o vento. Está bem forte lá fora", minha mãe disse, tentando tranquilizar a todos, mas seu tom estava nervoso. Eu não estava convencida. A casa tinha muitos ruídos, mas aquele som não era normal. Eu andei lentamente em direção à escada que levava ao segundo andar. Uma sensação gelada percorreu meu corpo, e por um momento me senti observada. Olhei para trás, para meus pais e Clara, que ainda estavam na sala. Nada parecia fora do lugar, mas eu não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. "Eu vou ver o que é", falei, tentando disfarçar o nervosismo na minha voz. Subi as escadas devagar, os degraus rangendo sob meus pés. A casa estava em um silêncio absoluto, exceto pelo meu coração, batendo rápido no peito. Quando cheguei no topo da escada, parei por um momento. O silêncio era absoluto. Não havia mais barulho algum. Apenas a luz tênue das lâmpadas piscando suavemente no corredor. Andei até o quarto dos meus pais, onde o som parecia ter vindo, e abri a porta. O quarto estava vazio, tudo em seu lugar. Mas uma sensação de frio cortante me envolveu, como se alguém estivesse ali me observando. O ar estava pesado, carregado de uma tensão invisível. Eu olhei rapidamente para os armários e para debaixo da cama, sem saber exatamente o que esperava encontrar, mas nada. Só o silêncio e a sensação de inquietação. Voltei para a sala e disse aos meus pais que não encontrei nada. Eles pareciam aliviados, mas algo na expressão de meu pai me dizia que ele não estava totalmente convencido. Ele me pediu para ir até a janela da sala e olhar para o jardim. Lá fora, as luzes da rua estavam apagadas e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. O vento cortava com força e o som das árvores balançando era o único barulho que se ouvia. Foi então que ouvi um outro som. Desta vez foi mais alto, vindo da parte de trás da casa, perto da cozinha. Algo como um estalo agudo, seguido por passos rápidos. O medo tomou conta de mim. Era como se algo ou alguém estivesse se aproximando, algo que não deveria estar ali. Antes que eu pudesse reagir, meu pai se levantou com uma expressão séria. "Fique aqui", ele disse, e foi até a porta da cozinha, pegando um bastão de madeira que sempre mantinha na entrada da casa para situações de emergência. Eu fiquei ali, imóvel, ouvindo cada passo dele. O silêncio, de repente, se fez completo. Não conseguia ouvir mais nada, além da respiração acelerada de todos na sala. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o quê. Meu pai chegou até a cozinha e, de repente, a porta se fechou com um estrondo. Eu me assustei tanto que dei um pulo. Corri até a porta e tentei abri-la, mas ela estava trancada. Ouvi meu pai gritar, uma voz de desespero misturada com o som de algo batendo contra a porta. Foi nesse momento que eu percebi que algo estava acontecendo ali. Algo muito mais sinistro do que eu poderia imaginar. Eu bati na porta, gritei pelo meu pai, mas a resposta que veio foi um grunhido abafado, como se ele estivesse lutando contra alguém. Eu corri até os meus pais, procurando por alguma solução. Fui até a sala, onde Clara estava paralisada de medo. Tentei manter a calma, mas tudo ao meu redor parecia desmoronar. Uma sensação crescente de terror me envolvia. Ouvi então uma batida na janela da cozinha. Não uma batida normal, mas uma batida forte, quase como um soco. E, antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, o vidro da janela se estilhaçou, espalhando pedaços de vidro pelo chão da cozinha. De repente, uma sombra apareceu atrás da cortina da janela quebrada. O vulto de um homem grande e forte, com uma máscara branca. Seus olhos estavam escondidos, mas havia algo inumano em sua postura. Ele estava ali, de pé, nos observando, como se nos aguardasse. O medo tomou conta de todos nós, e não sabíamos o que fazer. Minha mãe, desesperada, agarrou Clara e correu para o corredor. Mas o homem entrou pela janela quebrada, rápido como uma sombra. Ele não fez barulho, nem gritou, mas sua presença era aterrorizante.
Ele se aproximou de mim e, antes que eu pudesse gritar, colocou a mão sobre a minha boca, impedindo qualquer som. Eu lutei, tentando me soltar, mas suas mãos eram firmes e geladas. Meu pai apareceu na porta, mas o homem o empurrou violentamente, fazendo-o cair no chão. Ele segurou meu braço com força, me puxando em direção ao corredor. Em um gesto desesperado, consegui alcançar o bastão que meu pai tinha deixado cair e, com toda a força que pude reunir, acertei o homem nas costelas. Ele grunhiu, mas não recuou. O impacto foi suficiente para me soltar de seu aperto. Mas o homem me encarou com uma expressão fria. Ele começou a rir, uma risada baixa e abafada, como se tudo aquilo fosse parte de um jogo. Foi quando a porta da frente se abriu. A polícia havia chegado. O homem não hesitou e, em um movimento rápido, se afastou, saindo pela janela quebrada como um animal selvagem. Ele desapareceu na escuridão da noite antes que pudéssemos reagir. A polícia chegou logo após, revistando a casa e nos assegurando que o ladrão havia fugido. No entanto, nada foi roubado. Nada foi tocado. O que ficou para trás foi o terror. O homem não parecia interessado em nada material. Ele queria algo mais. Algo que não podemos entender. Desde aquela noite, minha visão do Natal mudou para sempre. Agora, as luzes piscando na árvore me fazem lembrar das sombras que se escondem nas esquinas da nossa casa. O perfume de pinho que antes me trazia conforto, agora me traz uma sensação de vazio. E a risada daquele homem, aquele eco que ressoou em minha mente durante semanas, ainda me persegue. E todos os anos, quando o Natal se aproxima, a mesma sensação de inquietação toma conta de mim. Afinal, sei que o mal nunca se foi de verdade. Ele está apenas esperando, na escuridão, pronto para voltar.